Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou a Fátima. Hoje eu vou gravar o terceiro livro do resumo do livro As Chances de Renato. E é um resumo bem resumido, como eu sempre falo, né? E no último eu falei sobre a partida dele. Eu chamo de Renato, que é o nome atual dele. Eu sempre falo isso, né? Mas sempre tem gente nova. E ele realmente pediu para. Falei que ele ia realmente para a África, né? Quando ele foi pedir lá a baixa para os superiores dele do exército, eles não gostaram muito, quer dizer, não gostaram nada da ideia. Acabou de se formar, começou a trabalhar, né? É um investimento muito grande e ele não ia ficar. Mas eles não tinham alternativa a não ser liberado. Aí veio a parte mais difícil, que foi falar com os pais. O pai dele, porque era muito rígido, era muito bravo mesmo, o pai dele não gostou, não aceitou, e ele esperava que a mãe, né, intercedesse em favor dele, mas não foi o que aconteceu naquele dia. Ela também não queria que ele fosse embora. Ela já sabia o que poderia acontecer com ele a partir do momento que ele saísse dali. Então ela ficou num canto chorando e ele entrou pro quarto, né? Assim, impetuoso como qualquer jovem, entrou no quarto e foi arrumar sua mochila. Era assim, era uma mochila de couro. Digamos que parecia mais uma pasta, um saco, uma mochila. Vamos chamar de mochila. Aí ele colocou vários pertences dele lá, alguns remédios que ele comprou, né? Coisas que ele ia precisar no trabalho lá, queria colaborar com o pessoal. Então ele estava levando. Aí quando ele saiu do quarto, ele escutou os irmãos conversando lá do lado de fora. E aí a mãe dele estava com, acho que é em Bornal, né, que chama, cheio de alimentos preparados para ele. Gente, eu não vou descrever a cena aqui porque é muito triste. É assim, quando eu vi aquela cena, assim, eu confesso para vocês que foi muito difícil até para transcrever, né? E aí ele sai, pergunta do pai, ela só balança a cabeça negativamente e ele sai. Se despede rapidamente dos irmãos, né? Percebe que quebrou a família ali e vai pro local lá que hoje nós chamamos de porto, mas ele fala embarcadouro. Então vamos chamar de embarcadouro. Quando ele chega lá, ele olha num monte assim, ele fala monte, mas é um tipo de um morro assim mais alto, porque tem o mar, o navio estava lá parado e tem como se as pessoas subissem ali, ficasse bem mais alto. Aí ele olha e vê o pai dele lá. Aí ele acena pro pai, o pai não responde, apesar de ver, não responde, né? Porque ele não aceitou. E na verdade ele só foi até ali, não para se despedir, mas para ter certeza que o filho não voltaria atrás, que era o que ele esperava. E o filho embarcou para a África. Gente, é muito triste porque no meio do caminho morre pessoas, sabe? E aí desce gente, entra gente no navio, enfim. E aí eles chegam na África. Depois de muito tempo, né? Eles chegam na África. Chegou lá, ele de dentro do navio, ele já viu alguns homens, algumas pessoas que parecia até crianças de tão sofridos que estavam. E aí ele vê dois médicos lá, né, que vieram lá para buscar, e ele acompanha esses dois. E ele vê que ele estava numa situação já sujo, né, já com a roupa já toda a roupa que ele levou já estava suja, e ele acompanha. No meio do caminho mesmo, eles foram explicando para ele como que funcionava lá, tal. E a hora que ele chega, não era um hospital, gente, era um amontoado de coisa lá. E ele chega, tem tocha para iluminar tudo. Se ele chega, já tem um monte de gente lá aguardando para ser atendido no dia seguinte, porque ele chega à noitinha já. E ali tinha gente com todo tipo de doença.
e muita gente ali morreria, né? Porque eles estavam, ele chama de tísica, né? Na época chamava de tísica, que é, mas ele mesmo me esclarece que é a tuberculose de hoje. E aí eles falam, ele vai dormir, ele come, vai dormir lá, tal. E quando ele acorda no dia seguinte e resolve já ajudar os amigos, ele começa a atender e vê que tá tudo misturado. As pessoas, desde uma pessoa com diarreia até uma pessoa com tuberculose, tudo junto ali, sabe? E a tuberculose matava muito na época. E ele leva até chama até a atenção dele, porque ele estava sem proteção nenhuma, né? Atendendo. Ele se desculpa, vai atender, enfim. Ele passa-se o tempo muito rápido, sem ele meio que perceber, e ele contrai a tuberculose. Quando ele percebeu, já estava grave e não teve jeito, ele desencarnou com a tuberculose. Só que ele não percebeu, ele desencarnou e meio que ficou adormecido ali, ficou sem saber. O tempo passou e ele volta e ele tenta trabalhar, mas ele não, aí ninguém liga para ele nada e ele percebe, ele é um rapaz muito inteligente e ele percebe que ele desencarnou, sabe? Só que ele não aceita e fica ali, naquele lugar, meio que como um fantasma. As pessoas vêm, né, tentar ajudá-lo, mas ele não aceita. E aí ele percebe que se passaram assim. Ele percebe, não, no momento ele não sabe, mas passou muito tempo. E ele. Bom, eu vou encerrar por aqui por causa do tempo. Na próxima semana eu continuo nesse resumo. E peço para que vocês me desculpem eu não ter, assim, descrito bem o que assim, a despedida dele da mãe, porque foi muito triste, gente. Eu sinceramente não ia conseguir descrever isso, né, sem sofrimento. Foi muito triste mesmo. E assim, quem lê o livro vai entender por quê. Então, até a próxima semana com mais um vídeo, né? Espero que eu volte para fazer mais um vídeo, tá bom? Gente, tchau, um abraço.